Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 5. Hebreus 5. Hebreus 5, versículo de número 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos usar aqui como texto base Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Senhor nosso Deus, nos dirige e nos abençoe na transmissão da Tua palavra. Dá-nos inspiração e unção do Teu Espírito. Amém. Amém, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele jamais deixou de alertar os seus filhos com respeito à vida cristã. O Senhor nunca disse que seria a coisa mais simples, mais fácil de segui-lo. Ele nunca disse isso. Ao contrário, ele jamais iludiu seus seguidores. Ele sim alertou com respeito às dificuldades, às situações adversas que nós, como cristãos, poderíamos encontrar, poderíamos deparar na nossa caminhada. Verdade é que todos os homens, indistintamente, todos os homens têm os seus momentos difíceis. Toda a sociedade enfrenta momentos difíceis. Todos os casais, todas as famílias enfrentam momentos difíceis. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse aos seus discípulos, para que permanecessem alerta, porque no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. As aflições desse mundo, a Bíblia fala que não são para comparar com a eterna glória que haveremos de receber quando da presença de nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Mas o Senhor alertou-nos e alerta todos nós, e pelo que nós lemos aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi uma pessoa santa, pura, perfeita, imaculada, Ele também teve a sua vida aperfeiçoada dentro da vontade de Deus, e esse aperfeiçoamento se deu através de sofrimento. Ele tinha vontade própria? Sim, assim como eu, como você temos vontade própria. Ele buscava fazer a sua própria vontade? Não. Ele buscava fazer a vontade do Pai e, consequentemente, agradar ao Pai naquilo que realizava, naquilo que ele fazia. E ele teve até a aprovação do Pai Celestial, né? Não uma vez, mas várias vezes. O Senhor Deus disse na nuvem do Shekinah, de onde saiu a voz, quando o Senhor foi batizado, quando o Senhor estava no Monte da Transfiguração, Ele disse: este aí é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, porque Ele faz o que me agrada. E prova disso é quando o Senhor Jesus Cristo estava no jardim do Getsêmani, e Ele fez esta oração de sofrimento, em alta voz, em lágrimas e em suor,
aonde esse suor transformou-se em grandes gotas de sangue, aonde ele diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, todavia, não seja feito o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra em mim aquilo que o Senhor tem traçado para a minha vida, motivo pelo qual me enviou a esta terra. Irmãos, nós nascemos naturalmente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, o único gerado diretamente pelo Senhor. Ele tinha a sua vontade natural e a vida espiritual, a vida natural e a vida espiritual. Assim como nós também, ao nascermos, nós nascemos de um modo natural, nascemos pela conjunção carnal dos nossos pais, nascemos. E nós aprendemos muita coisa, nos desenvolvemos, nós não nascemos para permanecermos do tamanho que nós nascemos para crescer, para desenvolver, né? E muito choro, muito tombo ao aprender a andar, muito sofrimento em aprender as coisas da vida, muitas coisas, muito arrependimento, me arrependo de ter feito qualquer coisa, me arrependo, e coisas que não tem, algumas tem jeito de consertar e outras coisas não tem mais como consertar. E nós nascemos também na vida espiritual, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí nós temos duas naturezas, temos a natureza humana e a natureza espiritual, né? E na natureza espiritual, assim como muito parecida com a humana, a gente tem que aprender muitas coisas, assim como nós aprendemos muitas coisas na vida natural, na vida humana, com muito sofrimento, com muito tombo, com muitas decepções, nós também aprendemos na vida espiritual dessa forma, desse jeito. E muitas vezes com muito sofrimento, mas os sofrimentos na vida espiritual não são sem propósito. Não são sem propósito. Às vezes o sofrimento na vida espiritual, esse sofrimento vai nos purificando e vai nos santificando na presença de Deus para aprendermos a obedecer ao Senhor, obedecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele escolhe aqueles 12 homens que iriam dar seguimento ao trabalho que ele veio realizar aqui nessa terra, de salvar o homem, de ser o fundamento, de onde todo o edifício tem que ser edificado sobre esse fundamento, não pode ser mudado, é o que foi estabelecido por Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo escolhe os 12 homens para segui-lo, esses 12 homens, na sua grande maioria, já eram discípulos de João Batista. João Batista. E João Batista, a gente sabe que ele veio para preparar o caminho do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo escolhe esses 12 homens, que já tinham o coração voltado para as coisas de Deus, e o Senhor então começa a trabalhar com esses 12 homens, e não eram apenas esses 12 homens seus discípulos, havia uma multidão muito grande de discípulos do Senhor, mas ele escolhe esses 12 homens, e ele não escolhe esses 12 homens para que eles, uma vez encaminhados para a presença de Deus, pudessem fazer as suas vontades, a vontade humana, o desejo humano, a satisfação da carne. Não. Ele escolhe esses 12 homens, ele começa a trabalhar a vida desses 12 homens, e se você analisar a vida desses 12 homens, você vai ver quanto eles erraram, quanto eles falharam, quantas atitudes erradas, quantas palavras erradas, quantos pensamentos errados que eles tiveram. Mas o Senhor sabia que eles estavam no processo de santificação, de eliminar aquilo que não era bom para o reino, de eliminar aquilo que não era bom para a vida espiritual deles, de eliminar aquilo que não era bom quando eles viessem a transmitir a palavra de Deus. Eliminar aquilo. Então o Senhor os santificou, e depois de 3 anos e meio, o Senhor trabalhando a vida deles, preparando, o Senhor Jesus Cristo chegou à conclusão de que eles ainda não estavam preparados, porque estava faltando algo na vida deles,
Mas esse algo que estava faltando era uma promessa da parte de Deus. O Senhor não os havia escolhido e trabalhado a vida deles para que eles se sentissem fortes em si mesmos, mas sim para que eles se tornassem pessoas dependentes de Deus, porque Deus os chamou para fazerem a obra do evangelismo, a obra da pregação, a obra da anunciação, a obra até de serem mártires pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo amor a Deus. Então, irmãos, o Senhor está preparando esses homens. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, uma das coisas que Ele faz é restaurar todos esses homens à presença dEle. Porque todos esses homens abandonam o Senhor quando o pastor, o supremo pastor, quando o Senhor Jesus Cristo foi ferido de morte. Todos eles abandonam o Senhor, se afastam do Senhor. E aí o Senhor ressuscita e o Senhor os restaura novamente à sua presença. Porque, irmão, Deus ele não se arrepende nas suas escolhas. Deus ele não se arrepende. E o Senhor Jesus Cristo havia os escolhido para uma missão. E eles iriam sim realizar aquela missão. Mas o Senhor não esperava que eles viessem a realizar aquela missão baseado em suas próprias forças. Não, de forma alguma. Por isso, em Joel, no capítulo 2, versículo 28, está escrito que aqueles que acreditavam no Senhor seriam revestidos de um poder, seriam visitados pelo Espírito Santo, receberiam o batismo com o Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos e restaura todos os seus discípulos à sua presença, no capítulo 24, versículo 49 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo lhes diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eles haviam sido separados pelo Senhor, escolhidos, separados pelo Senhor. O Senhor havia trabalhado a vida deles, eles haviam negado o Senhor, mas o Senhor, isso não foi motivo do Senhor desprezá-los, porque já era uma profecia que isso haveria de acontecer. E o Senhor vem então, e o Senhor busca-os e restaura a presença deles, para que eles pudessem então continuar sendo preparados para exercitarem, para receberem, para pôr em prática a incumbência que eles haviam recebido do Senhor. Então eles recebem esta palavra: fiquem na cidade, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O Senhor estava falando que estaria enviando sobre eles a promessa do Pai, mas que era para eles permanecerem na cidade até um período de tempo determinado. Até não é indefinido, ou não é infinito. Até é um período, ou não é perpétuo, até é um período de tempo. Então, a promessa que eles haveriam receber, que o Senhor Jesus Cristo enviaria da parte do Pai, porque era a promessa do Pai, essa promessa viria sobre eles, eles teriam que ficar naquela cidade, até que do alto fosse revestido de poder, até. Guarda bem isso. A finalidade da promessa. Qual era a finalidade da promessa? O Senhor Jesus Cristo, dias antes de ascender aos céus, ele se reúne com seus discípulos novamente, reúne todos ali, e então ele fala qual é a finalidade daquela promessa que ele haveria de cumprir da parte do Pai sobre a vida dos discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora o Senhor, o que ele faz?
ele explica para eles qual é a finalidade daquela promessa deles receber poder. A finalidade deles receber poder não era para eles dançarem, não era para eles pularem, não era para eles terem qualquer atitude assim, sem nexo, sem lógica. A atitude era receber poder para serem testemunhas. São três as testemunhas de Cristo na terra: a igreja, o Espírito Santo e a palavra de Deus. A igreja que somos nós, o Espírito Santo que habita em nós e a palavra que está em nós. São testemunhas. E iria se testemunhar, e o Senhor direcionou aonde eles deviam testemunhar: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse seria o motivo deles receberem essa unção, essa autoridade, esse poder do Espírito Santo. Não era para se achar melhor do que o outro, não era para criticar o outro, absolutamente, era para testemunhar da pessoa de Cristo. Jerusalém, a cidade onde a igreja foi fundada. Jerusalém, o centro da terra, aonde veio o Messias, e dali então ser apregoado por todo o mundo. Começando por Jerusalém, depois a Judéia, que é um território que Jerusalém pertence, ou naquela época, a Samaria, que hoje pertence à Cisjordânia, que eram as cidades altas, as regiões montanhosas, e até os confins da terra. Então era uma sequência, primeiro aqui, depois ali, depois lá e depois lá. Era uma sequência. E meus irmãos, eles obedeceram o Senhor. Eles ficaram ali aguardando até serem revestidos de poder. E a Bíblia nos fala, né? Eles poderiam, algum poderia ter uma atitude como eles tiveram outrora, como eles tinham outrora. Eles eram pessoas ousadas, como Pedro principalmente, muito confiante em si mesmo, e por várias vezes ele se precipitou e deu com a cara na parede. Agora não, agora eles foram trabalhados pelo Senhor. Foram trabalhados pelo Senhor. Não confiam mais em si mesmos, mas confiam no Senhor. E o Senhor lhes dá uma ordem para eles permanecerem ali. Então eles obedecem a ordem. Eles poderiam ousadamente, como no passado, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Ele mandou fazer, eu não vou esperar nenhum tipo de revestimento, não vou esperar nada vindo do céu, não. Já recebi a palavra, eu vou anunciar a palavra. E com ousadia terem atitudes assim, não. Eles obedeceram. Eles aprenderam que era melhor obedecer. Eles aprenderam que era melhor esperar do que precipitar, porque aquele que se apressa com o seu pé sempre peca. Aquele que se apressa, que toma as atitudes precipitadas, sempre erra. Sempre falha, sempre erra. Então eles aprenderam a não se precipitarem, a confiar no Senhor, que o Senhor está no comando de tudo, e todas as coisas acontecem no tempo determinado por Deus. Eu não tenho a capacidade de adiantar a obra do Senhor, não tenho poder de adiantar, de fazer com que as coisas de Deus se cumpram na minha vida e na vida das demais pessoas com maior rapidez. Eu não tenho, porque eu não estou no controle das coisas, é o Senhor Deus que está no controle de tudo. Então o que eles fazem? Eles obedecem. Eles estão no cenáculo, estão lá, 120 pessoas, estão lá, todos eles reunidos, fazendo o quê? Esperando a promessa. O Senhor não falou para esperar? Então vamos esperar. O Senhor não falou para aguardar? Então aguarde. O Senhor falou para você ter paciência? Então tenha paciência. O Senhor não direcionou a sua vida dizendo aqui, acalma o teu coração, tá bom? Tranquiliza o teu coração. Não fique se agitando aí, cai numa depressão terrível aí e fica desse jeito porque não confiou no Senhor e tentou com suas próprias forças realizar as coisas.
Então eles estão lá sentados. A Bíblia fala que eles estão sentados, né? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu quero ler aqui para você. Você não precisa abrir a tua Bíblia, mas eu vou ler, né? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, olha, o cumprimento da promessa. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então eles ficaram lá, estavam assentados, aguardando a promessa do Senhor. Como a promessa do Senhor nunca falha, como a promessa do Senhor nunca falta, eles estavam ali cientes de que haveria de se cumprir, e eles estavam orando, e de repente veio como do céu um vento veemente. E viram como se fossem línguas repartidas como de fogo, e sobre a cabeça de cada um. E a Bíblia nos fala que daí eles começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não foi a vontade deles falarem assim. Ali não estava apenas os 11 ou os 12, que posteriormente veio a escolha de Matias. Não estava somente, estavam 120 pessoas. 120 pessoas esperando a promessa do Senhor. A promessa do Senhor veio se cumprir com a finalidade de eles receberem o poder, glorificarem a Deus e serem testemunhas, testemunharem em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, preste atenção no que eu quero lhe dizer. A Bíblia fala assim que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura, e que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, as coisas velhas se passaram. A Bíblia fala, está escrito que nós recebemos um novo coração. Nesse novo coração está escrito a vontade de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. E que existe aquilo que acontece no seu interior. Você vê a pessoa levantar a mão para aceitar Jesus, o outro nem levanta a mão. E olhando para a pessoa, você não vê mudança exterior nenhuma. Você não vê. Aquilo que aconteceu no interior dela é algo íntimo entre ela e Deus, porque a salvação é particular, é pessoal. Mas você vai começar a notar no dia a dia daquela pessoa que ela vai mudar os seus hábitos, os seus costumes, o seu palavreado, as suas atitudes irá mudar. Quer dizer, a salvação que se realizou no seu interior, ela se exterioriza voluntariamente. Não é que a pessoa faz uma reforma na sua vida, ela nasce de novo. Não é reforma, ela é uma nova pessoa, ela é uma nova criatura. Mentia, não mente mais. Enganava, não engana mais. Roubava, não rouba mais. Contava piadas sujas, cabeludas, não faz mais. Andava juntamente com escarnecedores, não anda mais. Tinha antigos hábitos, não tem mais. Agora é tudo novo, tudo novo. Você se lembra o que caracterizou Pedro como um seguidor de Jesus Cristo? A mulher disse para ele: você é um seguidor dele mesmo, a tua palavra te condena. A maneira de se expressar muda. Agora, irmão, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, como é que se saberá que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo? De que forma? Da maneira como aconteceu aqui, da maneira como aconteceu na casa de Cornélio.
quando Pedro foi lá para pregar a salvação, e o coração de Cornélio e de todos que estavam presentes estavam preparados, Pedro começa a direcioná-los no caminho da salvação através da pregação, e nesse momento eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam e que eles não estudaram para falar. Mesma coisa que aconteceu aqui, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Eles não aprenderam a falar. O Espírito Santo, o que quer dizer isso? Era a caracterização exterior de que algo havia vindo sobre a vida deles, que era o quê? O batismo com o Espírito Santo. Existe sim o batismo com o Espírito Santo. Existe sim, e o batismo com o Espírito Santo é a força de Deus na vida da igreja, é a força de Deus na vida da igreja para que a igreja seja uma testemunha, e testemunhe sem vergonha, testemunhe sem timidez, testemunhe sem ter nenhum receio, porque ele percebe que há algo além do natural sobre a sua vida. Há uma força espiritual que lhe dá autoridade e poder para anunciar o Evangelho e não ter medo de anunciar o Evangelho. Não ter medo de anunciar o Evangelho. Não ter. Irmão, agora veja bem o que vai acontecendo. Então, eles haviam recebido esta ordem para ficarem, em Jerusalém até que fosse. Agora eles foram revestidos de poder. Então eles estão prontos para começar dali. Estão prontos para começar dali, porque a ordem foi, primeiramente, Jerusalém. A ordem foi primeiramente Jerusalém. Agora, meus irmãos, o que vai acontecer? Bom, eles começam a pregar, começam a anunciar o Evangelho, e a igreja começa a crescer, começa a se desenvolver, a crescer. A igreja começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, e já logo começa a haver uma série de disputa. Vocês apostam olhando mais para esses do que para aqueles, vocês estão dando mais atenção para esse do que para aquele, vocês estão servindo mais as viúvas de tal aqui do que as viúvas de tal de lá. E isso começou a trazer sobrecarregar os apóstolos. Os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor para se dedicarem ao quê? À oração, para se dedicarem ao jejum e para se dedicarem também à propagação do Evangelho. Eles não foram chamados, escolhidos para o Senhor, para outra obra a não ser essa. Mas no seio da igreja vai surgindo outras tantas coisas a serem feitas. E quando essas outras coisas vão surgindo, os apóstolos querem tomar conta de tudo e eles não conseguem tomar conta de tudo. Então, há essa reclamação. O que eles resolvem fazer? Vamos então escolher dentre vocês 7 varões, 7 homens cheios do Espírito Santo, para que eles tomem conta dessas outras coisas, e nós vamos nos dedicar exclusivamente à oração e à pregação. Vamos dedicar a isso. E eles, meus irmãos, escolhem esses homens. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, está escrito aqui a escolha dos 7 homens.
E aqui fala que eram homens cheios de sabedoria, homens reconhecidamente como homens bons, como pessoas caridosas, misericordiosas. E agora no final do versículo, no versículo 7, capítulo 6, versículo 7, fala assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, né? Então houve um crescimento muito grande, a palavra de Deus se espalhava e havia esse crescimento muito, muito grande. Agora, meus irmãos, aonde é que crescia? Aonde se pregava em Jerusalém. Será que eles se esqueceram que eles deviam sair dali? Será que eles se esqueceram que era para eles saírem dali? Olha, eles pregaram tanto em Jerusalém, tanto em Jerusalém, que Pedro e João foram levados diante do Sinédrio. E eles foram intimidados pelo Sinédrio. Pare de falar desse nome aqui em Jerusalém. Vocês encheram a nossa cidade dessa doutrina. Então a pregação, ela era tão nítida, ela era tão clara, ela era tão contundente, que o próprio Sinédrio reconheceu que a cidade toda havia sido alcançada com a propagação do Evangelho. Havia sido alcançada pela propagação do Evangelho. A palavra de Deus crescia rapidamente. Sabe, meus irmãos, uma palavra que me chamou muito a atenção aqui, era que, enquanto eles pregavam a palavra, a Bíblia nos fala que, no capítulo 8, eles eram unânimes, e que todos viviam em unidade. Era uma comunidade muito forte, unida. E isso chamava a atenção das pessoas de fora, observavam aquilo, viam a união. E diz que eles caíam na graça do povo, e que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Ninguém é salvo se não for pela pregação. Então todas as pessoas que ouviam o Evangelho, aqueles que haveriam de se salvar, o Senhor Jesus Cristo os acrescentava à igreja. A igreja de Jerusalém, a igreja que fora há pouco inaugurado, a igreja que estava crescendo, a igreja que estava se fortalecendo em número, se fortalecendo muito, muitas pessoas. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, e o que eu quero que você se inclua dentro disso, é que o Senhor era quem acrescentava. As pessoas ouviam a pregação, mas nem todos que ouviam a palavra encontrava guarida no coração deles. Mas aqueles em que a palavra era bem recebida e encontrava guarida no coração, então o Senhor as convencia e os acrescentava à igreja. Você foi acrescentado pelo Senhor à igreja, irmão. Viu? Lembra sempre de uma coisa: não foi você que escolheu o Senhor te escolheu. E o Senhor, aprove ao Senhor acrescentar você à igreja. Lá não existia uma igreja denominacional, irmão. Era a igreja dos seguidores do Nazareno. Não havia tantas placas denominacionais como existe hoje, espalhadas, esparramadas por todas as cidades, por todos os estados, por todas as nações, por todos os países do globo. Não existia tantas placas denominacionais. Era chamada a igreja do caminho, era chamada a igreja dos seguidores do Nazareno, era assim o chamado. Mas esses que faziam parte dessas comunidades, que era a igreja visível,
Eles eram acrescentados à igreja espiritual, ao corpo de Cristo, aquilo que não se vê, que está espalhado, esparramado por todo o mundo. Eles eram acrescentados ali. Então eu quero que você guarde uma coisa no teu coração em nome de Jesus. Você foi acrescentado por Deus à igreja. Você foi acrescentado por Deus, irmão. Você foi acrescentado por Deus à igreja. O Senhor acrescentou você. E por que Ele acrescentou? Porque quando você ouviu a palavra do Senhor, ainda que talvez de primeiro momento você sentiu uma certa... repudiou aquilo. Quem sabe de momento. Mas aquela centelha ficou ali no teu coração. E você foi ouvindo a palavra, e a palavra foi encontrando guarida no teu coração, e foi acrescentando fé no teu coração, e o Senhor foi vendo aquilo, foi percebendo aquilo, e o Senhor, através do seu Espírito, foi te convencendo, e converteu você. E você aceitou Jesus, e o Senhor te acrescentou à igreja. O Senhor te acrescentou à igreja. Olha que privilégio, irmão. Olha que privilégio. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia fala que é vontade do Senhor que todo mundo chegue ao pleno conhecimento, todos os homens chegam ao pleno conhecimento da salvação. Mas a gente sabe, todos os homens não chegarão ao pleno conhecimento da salvação. Mas você teve esse privilégio. Eu tive esse privilégio. Amém? Agora vejam bem, amados. A Bíblia nos fala, esses testemunhos todos, aí o Sinédrio falando que Jerusalém toda estava tomada pela pregação do Evangelho, pela doutrina e tal, a palavra da salvação. Aí, irmãos, no capítulo 8, aparece um jovem, um rapaz, que era um dos 7, chamado Estevão. Esse homem era cheio da sabedoria de Deus. Era um homem que, ao pronunciar palavras, muito embora algumas pessoas fizessem objeção àquilo que ele pregava, ou então criticavam aquilo que ele falava, mas ninguém conseguia ter força suficiente para contradizer aquilo que ele pregava, porque a palavra dele era tremendamente convincente. Convincente era a palavra dele, muito convincente. E alguém teve a brilhante ideia, já que a gente não consegue contradizê-lo, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E mataram Estevão. E a morte de Estevão foi consentida por um rapaz que tinha a autorização das autoridades, das maiores autoridades, para perseguir a igreja. A Bíblia nos fala que este homem, meus irmãos, ele ia nas sinagogas, ele ia de casa em casa, ele arrastava as pessoas e os levavam presos para Jerusalém. Tamanho era o desejo que ele tinha no coração de exterminar com a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho o incomodava, e incomodava também a religião dele, a qual ele fazia parte, que era o farisaísmo, que eram os fariseus. O que ele faz? Guarda isso no teu coração. Você vai receber poder, então você vai ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém já está saturada com a pregação. Muita gente se convertendo. Muita gente se convertendo. E sabe, irmãos, a gente não vê nenhuma disposição em nenhum deles de saírem dali, irem para a Judéia, irem para Samaria, irem para os confins da terra. Eles querem ficar ali. É bom ficar onde nós temos aconchego. É bom ficar aonde nós somos bem recebidos. É bom ficar
ficarmos onde todos se conhecem, onde todos são irmãos, onde todos vivem uma vida comum, onde todos repartem o pão, onde todos vão de casa em casa fazer a ceia e celebrar o Senhor. É gostoso ficar ali, é muito bom ficar ali, mas para que esse bom acontecesse, anteriormente alguém teve que dar a vida. Mas para que esse bem bom sucedesse, anteriormente alguém teve que morrer. Tiago teve que perder a cabeça. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida dele ali. Então muitas vezes a pessoa está desfrutando de um momento muito bom, muito maravilhoso, aceito, muito um momento de desfrutar, mas ela não sabe que por ela desfrutar, alguém teve que pagar um preço. Alguém teve que pagar um preço. Para nós desfrutarmos da salvação hoje, o meu Senhor, o nosso Senhor, teve que pagar um preço. Para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo teve que pagar o preço. Porque foi por intermédio dele, por ele, através dele, tudo. Para nós termos a ousadia de pregar o Evangelho hoje, nós tivemos que pagar um preço. Alguém teve que pagar um preço. Eu estava em casa esses dias só. E eu estava orando. E o Espírito Santo estava mexendo no meu coração. Eu saí de casa, fui fazer não sei o que, e eu falando, orando no Espírito Santo. E quando eu voltei, parei o carro em frente de casa, o Senhor, meu Deus, começou a ministrar algo no meu coração, me dizendo que Ele ia dar uma nova visão para mim, uma nova orientação para mim. Eu disse, Senhor, eu estou aqui. E essa nova visão não era para mim sair da cidade de Pouso Alegre, não era para mim ir para o outro canto, para outro lugar, não, era aqui próprio, aqui dentro mesmo, dentro. E eu comecei a ter aquela visão que eu estou dizendo, eu não enxerguei com isso aqui, e nem tive nenhum tipo de visão, nenhum êxtase igual Pedro teve, nada. Mas algo começou a ser forte dentro do meu coração, me fazendo ir naquela direção. O Senhor falou para mim assim, eu quero que você vá na fila dos bancos e pregue na fila dos bancos. Todos os dias você passa, principalmente na Caixa Econômica Federal, e tem aquela fila enorme, não é verdade? Tem ou não tem? E o Senhor me incomodou e eu comecei a ir nas filas dos bancos, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Irmãos, você precisa ver como Deus agiu e como Deus age. Aquele povo todo ali esperando, e a gente chega e começa a falar do amor de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus, da importância que eles têm para Deus, de como Deus os amou, que chegou ao ponto de entregar o único filho que tinha. E você vê muitas pessoas assim, prestando atenção, ouvindo com atenção. Você percebe que o Senhor está abençoando aquelas pessoas através das palavras que você está transmitindo. Não há preço que pague essa alegria do coração do pregador. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, eles queriam ficar ali em Jerusalém, não ir para lugar nenhum, não está tão bom aqui. A gente está acomodadinho aqui, Dizem, eu não sei se é verdade, eu ouvi, li a respeito, depois eu li que não era bem assim, mas suponhamos que seja. Eles estavam como um filhote de uma águia, já emplumado, já podendo se alimentar sozinho, já podendo voar, mas está tão bom ali porque a mãe traz a refeição na boca,
traz a refeição na boca e tal, está tão bom ali, mas chega um momento, assim dizem, né, em que é a hora de abandonar o ninho, é hora de alçar voos, é hora de bater asa, é hora, é o momento, é a hora de bater asa, é a hora de alçar voo, e o filhote não quer sair do ninho, e diz que a mãe vai arrancando ali o ninho, e vai chegar um momento que ele vai ter que voar, e ele vai voar. E quando ele sai voando, imagine a sensação que ele tem de voar, a liberdade que ele tem de voar. Irmãos, eles não queriam sair dali, porque ali estava muito bom, Mas aparece este tal de Saulo, uma pedra no sapato da igreja, ele começa a perseguir, ele não quer que essa doutrina tome conta de todo o povo de Jerusalém, ele não quer, porque ele está percebendo que não tem mais ninguém se convertendo ao farisaísmo, ao contrário, tem muita gente abandonando o farisaísmo, e tem muita gente que está indo e se tornando a igreja. O Senhor as está acrescentando à igreja. O que ele faz? Estevão morre. E aí na sequência, meu irmão, está escrito assim, ó, naquela ocasião, capítulo 8, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da onde? Da Judéia e de Samaria. Eles receberam poder para exercerem isso aí, mas eles não foram porque não obedeceram o que o Senhor lhes havia dito, que o Senhor lhes havia falado. Agora o Senhor permite que venha uma grande perseguição, tamanha perseguição, que faz com que todos eles se dispersem pela Judéia e por Samaria. Alguns homens piedosos foram sepultar Estevão, e Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então aqueles que não foram presos, meus irmãos, o Senhor teve que fazer vir uma perseguição, sofrimento sobre a igreja, para que a igreja cumprisse o mandado dele, para que a igreja cumprisse a ordem dele, Agora vejam bem que coisa interessante. Tinha um rapaz chamado Filipe. Você sabe que tinha um Filipe que era um apóstolo, e tinha o Filipe também que era um dos 7 diáconos, assim como Estevão também. Filipe, ele foi para a cidade de Samaria. Quando ele chega em Samaria, a Bíblia nos fala que ele começa a orar pelas pessoas enfermas. Olha a atitude de não ir, o que estava provocando. O povo estava sofrendo e eles tinham a receita para levar e não estavam levando espontaneamente. Então a perseguição fez com que eles se dispersassem e forçadamente fosse para esses locais que o Senhor já havia mandado ir. Agora ele está lá, ele está orando, pessoas estão sendo curadas, pessoas perturbadas estão sendo libertas. E a Bíblia nos fala que uma enorme multidão se ajuntou para ouvir Filipe, e quando Filipe transmitia a palavra de Deus a eles, a alegria inundou aquela cidade. Irmão, às vezes nós temos a receita no nosso coração, na nossa boca, nos nossos lábios, e deixamos de proclamá-la.
Essa receita alguém está esperando, alguém está ali pronto para ouvir. O coração já está preparado da mesma forma que o coração de Cornélio já estava preparado para ouvir as boas novas. E às vezes as boas novas a gente tem que cumprir esse mandado do Senhor através do sofrimento, porque a gente não está disposto a obedecer espontaneamente. A igreja não está é tão bom estar junto com todos os irmãos, está tão bom, mas por favor, vai pregar lá naquela comunidade lá, sabe, naquela roça lá, naquele sítio, vai lá, leva a mensagem lá. Sabe aquela vizinhança, aquele povo que você tem lá, onde o seu pai e sua mãe moram, que você é muito conhecido, vai fazer uma visita para eles lá, aproveite e entre na casa deles, entra lá, vai fazer uma visita e você vai ouvi-los falar o quanto eles estão precisando, porque eles vão reclamar de dor, vão reclamar de problema, vão reclamar de tanta coisa. E você tem a receita, não a receita para acabar com todas as coisas, mas a receita que vai trazer esperança ao coração deles. Vai trazer convicção ao coração deles. Vai trazer alegria. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, para concluir, às vezes, só a dor nos faz cumprir a ordem do Senhor. Eu escrevi tão mal aqui que eu não estou nem conseguindo ler. Mas é isso mesmo, irmão. Às vezes sua dor nos leva a ceder à vontade do Senhor, que quer nos abençoar e abençoar as pessoas através de nós. Nós que somos a igreja. Amém? Glória a Deus. Por favor, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por ter nos dado a graça de falar da tua palavra e do teu nome, por ter nos dado a graça de poder transmitir, Senhor, o teu evangelho. Esses meus irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que foram acrescentados à igreja pela pessoa magnífica e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, meu Rei, meu Mestre, meu Senhor, glórias e honras para sempre ao teu nome. Senhor Jesus, abençoa os amigos que estão nos assistindo agora, irmãos que estão nos assistindo. Meu Deus, alcança-os no poder do teu Espírito e da tua palavra. E em nome de Jesus, ó Senhor, dá, Senhor, a todos os teus filhos esta bênção de serem, Senhor, proclamadores do teu evangelho, pregadores da tua palavra, anunciadores das boas novas, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos por todos, ó Deus, e te agradecemos. Amém.